Vamos lá, mano. Vasco e Flamengo. Vamos matar logo isso. Quem é melhor, mano a mano, do Campeonato Carioca? Que é pariu. É o seguinte, tá chegando a hora decisiva dos campeonatos estaduais e no Campeonato Carioca, no final de semana, temos semifinal entre Vasco e Flamengo. Falei com um sotaque bom? Deu pra enganar? Não. Fala aí você, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Perfeito. Como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Roda a vinheta pra gente fazer aqui frente a frente. A realidade é que é difícil pra gente saber qual é a escalação. A gente vai fazer o nosso melhor. Roda a vinheta. Vamos lá, ô Murfiga. Fala você, Murfiga. Vasco, Flamengo. Vasco e Flamengo. É que lá no Nordeste a gente puxa muito o S, principalmente o pernambucano é mais ainda, né? Mas o cearense também fala sempre o S mais puxado pro carioca. Pro X. Pro português, na real, né? Porque se você conversar, o Cristiano Ronaldo também fala chiano. Ah, perfeito. Português de Portugal. Que é o português original, né? Léo já... 1x0 Vasco. A barreira vai virar bola. Mano, não quero saber, viado. 1x0 Vasco. 1x0 Vasco. Aqui é 1x0 Vasco e eu não quero saber, mano. Posso repetir mais uma vez? 1x0 Vasco. Não tô aberto à discussão. Jardim ou Rossi, Bruno Formiga? Aí já começa um ponto, assim. Porque nos clubes, acho que o melhor momento do Léo Jardim foi melhor do que o melhor momento do Rossi. O Léo Jardim, inclusive, foi 2 anos atrás. Teve ali no primeiro turno entre os melhores goleiros do campeonato. Não só no turno, acho que o campeonato inteiro do Léo Jardim. Em 23 eu votei no Léo Jardim, que é o melhor goleiro do campeonato. Seleção do campeonato. Acho que ano passado rolou algumas oscilações. Eu não sou fã do Rossi, assim, eu acho... Quantos gols o Rossi tomou no Carioca? Pra mim, sem querer tirar o mérito do Rossi, isso diz mais sobre o time do Flamengo ser absurdo do que sobre o Rossi ser absurdo. Aliás, eu volto a dizer, mano, e eu não tenho clubismo nenhum pra falar, tanto que quando todo mundo criticava o Wesley, eu falava que o Wesley era pica. E vagabundo, pô, me marcou em vídeo de muito tempo atrás no meu canal, eu falando o quanto o Wesley era bom quando todo mundo xingava o Wesley. Pra mim, o Rossi, mano, ele é um goleiro abaixo do nível do time do Flamengo. Eu não tô falando que ele é um goleiro ruim. O que eu tô falando o time do Flamengo é um time nota 10. É um time absurdo. O Rossi, pra mim, é um goleiro nota 8. Tá ligado? Ele é bom, muito bom. Mas eu acho que o time do Flamengo tem um nível mais alto, uma prateleira mais alta que o Rossi em relação a goleiro. Tá ligado? O Rossi é um goleiro que não passa segurança. Mas eu entendo que ele também vive o melhor momento dele com a camisa do Flamengo, ou mais estável e tal. Tem um pra escalar neste momento. Se fosse pra contratar um goleiro pro meu time, eu contrataria o Léo Jardim. Vitor Sérgio. Também. Tá. Paulo Henrique ou Wesley, ou Vess? Mano, amo o Paulo Henrique de coração. Desde que ele chegou no Vasco, resolveu o problema na lateral. Ninguém botava expectativa nele, inclusive eu. Mas ele deu a resposta dentro de campo, é titular absoluto e é um dos jogadores que a torcida do Vasco menos reclama, porque não dá motivo pra isso. Dito isso, o Wesley assim, nada de braçada, é um jogador com potencial pra estar disputando as maiores competições do mundo. E quando eu falo isso, eu falo, tipo assim, não diminuindo o futebol brasileiro, né? Mas é um caminho inevitável do cara ir pra primeira prateleira lá, tá disputando Champions League e tal. Eu imagino que seja uma questão de tempo. Então eu acho que aqui é o Wesley com certa tranquilidade, entendeu? Aí é poupa tempo. Poupa tempo pra você também, Formiga? Totalmente poupa tempo. Rapaz. Wesley. João Vitor ou Léo Ortiz, Bruno Formiga? Pô, Léo Ortiz. João Vitor chegou a peso de ouro, até agora não jogou nem a peso de prata. Muito mais grife do que futebol até o momento. É um zagueiro com uma saída de bola interessante, com velocidade, mas é um descompensado, toma cartão amarelo desnecessário a todo momento. Quando não toma vermelho, deixou claro que tinha vontade de sair do Vasco para ir pro Cruzeiro. Enfim, não me agrada tanto. Então nem precisava... O Flamengo gastou um especial ali com o Léo Ortiz. Nem precisava ir tão longe. Tá ligado? Que é muito Léo Ortiz. O Vitor já ia votar ali. O voto do Wesley foi tão rápido. Não deu tempo. Léo Ortiz. Léo Ortiz? Léo Ortiz também, embora o João Vitor esteja jogando bem, melhor do que no ano passado. Mas o Léo Ortiz hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. Está encantado que nem o Zico? Bonitinho demais o Zico. Eu amei. Não tô encantado porque eu já sabia que ele jogava assim. Ele tá jogando como eu imaginava que ele pudesse jogar. Bueno, Lucas Freitas ou Danilo? E aí... Fica aquela parada. Falar, o Lucas Freitas, desde que chegou, ele
não tá me deixando puto não, tá? Ele tá até fazendo o seu papel. Dito isso, é Danilo 1000 vezes. Agora, o Danilo vai jogar? Tinha tido uma informação que o Danilo não ia jogar, ou o Alexandre não ia jogar. Não vai jogar o Danilo, né? Vai jogar o Léo Pereira. Mas aí é Léo Pereira também, eu escolhi o Léo Pereira também. Tá dando a impressão que o cara só aparece quando joga no Flamengo, né? Só que ele já era, ele tinha uma vida antes, né? Uma vida pregressa. Ele foi convocado. Inclusive iria pra seleção. Ele foi convocado pra seleção jogando pelo Red Bull Bragantino. Exatamente. Mais de uma vez, inclusive. Lucas Freitas ou Danilo? Lucas Freitas é uma grata surpresa, mas a gente está falando de um jogador com muito mais bagagem, muito mais qualidade, que entrou no Flamengo e jogando muito bem, Danilo. Danilo pra você também? É mais um daqueles episódios de que a proximidade faz rever alguns conceitos, né? O Danilo não vem a gente. Cá. Não, tô falando de uma maneira geral. A gente vê jogo por diversão, por obrigação, por trabalho. Então, enfim, a gente tem que ver mesmo. Mas o cara que não vê, só vê os recortes de seleção, aqui e ali e tal, querer criar uma verdade sobre o cara e quem pensa o contrário é idiota, aí, meu irmão, não tem como. E pior que é o que mais tem. Antes do Danilo voltar ao Brasil, ele foi especulado no Vasco, não sei se vocês vão lembrar dessa notícia, eu falei, mano, acredito que não vai vir. Aliás, fiz um tweet que achava mais fácil ele ir pro Flamengo, mas que se viesse seria uma excelente contratação. E, mano, tinha vascaíno falando que o Danilo é bagre, porque viu 40 minutos dele jogando na seleção contra a seleção do Chile, e aí ele não fez gol, não deu caneta, não deu lençol, e aí falaram que o cara é ruim. Então, é difícil, né? Vai tomar a carteirada do imbecil que não assiste os caras jogando, e aí quando vem pra cá fala, olha, não é que o cara é bom, né? Tu vê? Bom jogador, velho. Aí daqui a pouco começa a pedir de novo na seleção, né? Um cara que tava sendo escorraçado um dia desse. Embora, só para registrar e sendo coerente, não vejo sentido o Dorival chamar ele para ser lateral direito na próxima convocação. Concordo. Tem nenhum sentido. Não tem, até porque ele, Danilo, já falou na entrevista pra gente aqui na TNT que ele se via no futuro, e o futuro já está aí, ele se via jogando de zagueiro e não mais de lateral. O futuro é hoje. Dito isso, é Danilo. O Danilo é muito, cara, o Danilo, e agora como construtor, zagueiro, ele quase não tem errado passe, cara. É incrível, assim, a segurança com que o Danilo chegou jogando e tal. Danilo e Léo Ortiz pra sair jogando já chegou com uma má vontade privilégio do danada, Flamengo, né? Ter essa dupla. A galera com gente com má vontade, porque ele saiu pelos fundos do aeroporto, já criou uma crise, porque o cara, é brincadeira, velho, sinceramente. Lucas Piton ou Bruno Formigol, Léo Pereira. Assim, aí a gente tá indo pra um... Na lateira? Mano, o Léo Pereira não vai jogar na lateira, pô. Eu vou de Lucas Piton, então, pô. Primeiro, o Danilo não vai jogar. Quem vai jogar na zaga provavelmente é o Léo Pereira. Deve ser outro jogador na lateral. Quem que vai na lateral? Eu acho que o Alexandre não joga. Varela? Eu vou de Piton. O Alexandre vai jogar? Sendo Varela, eu vou de Lucas Piton. Deixa eu ver, Alexandre. Tudo que tem aqui em relação a ele é dessa pré-convocação do Dorival Júnior. Né, se fosse lá, o Ayrton Lucas também não é o dono da função mais do Flamengo, né? O Piton já teve um ano passado muito bom, pelo menos a boa parte do ano passado, né? E aí acho que vai vencer por ser da função. Está no lugar. Foi seleção do primeiro turno, talvez, ano passado? Tava cotado. Sim, Eu não sei se ele foi, mas estava cotado. Eu acho que parecendo de alguém. Se o Piton estivesse à disposição no elenco do Flamengo, ele provavelmente jogaria esse jogo, né? No Flamengo, mas... VS vai de Lucas Piton? Vou de Piton também. O Léo Pereira é uma improvisação, até normalmente se dá bem ali. E o Coutinho falando essa semana que não gosta de sintético. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? O estádio do Vasco é de grama natural. Ué? Só que não pode jogar no estádio do Vasco. O Vasco queria jogar em São Januário. Não foi permitido jogar em São Januário. E aí o jogo vai ser o Newton Santos, sendo que o Flamengo manda todos os seus jogos no Maracanã. Não faria sentido pro Vasco enfrentar o Flamengo 2 vezes, onde o Flamengo manda todos os seus jogos. O Alexandre ainda não está liberado para esse jogo. O Ayrton Lucas pode não jogar porque o jogo vai ser no gramado sintético. E ele está voltando, então até a apuração com a Monique Danello. 2017 quebraram tudo. Moleque, aí, mano, esse nível de argumentação é o que mais me deixa louco, viado. Se eu for citar a quantidade de vezes que vagabundo quebrou a porra toda no Maracanã, fez invasão, quebrou catraca. Só que, o Maracanã é bonitinho, você não vai ver ninguém falando de forma marginalizada. Aí, como São Januário é no meio da favela, todo mundo fala desse jeito. Em todos os estádios que vocês forem ver, já teve esse tipo de coisa acontecendo. Todos. Não tem um estádio que tu cita que não teve confusão, que não teve. E eu volto a dizer, enquanto o vagabundo não penalizar pelo aqui, pegou o rosto, CPF, prendeu a pessoa que fez a merda, vai continuar tendo, tá ligado? Vai continuar tendo. Que ele não deve jogar, existe a possibilidade dele não jogar porque é no sintético, então na improvisação com alguém da posição eu volto no Piton. Então o Piton vence, por enquanto tá equilibrada a coisa, por enquanto 3-2 pro Flamengo, tá?
Hugo Moura ou Pulgar, Vesse? Pulgar, muita coisa, né? Assim, bem... O Hugo Moura, desde que chegou, ele ajudou muito. É o cara que faz a marcação no Vasco, só que o Pulgar é muito mais jogador que ele, não tem pra onde correr. Distância considerável, ele até voltou a jogar bem nesse ano com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz dá uma moral danada pra ele, ele renasceu de novo. Nessa distância, Formiga? Eu acho que ele tem sido um dos jogadores com o maior percentual de acerto de passe no Campeonato Carioca. E acho que enquanto jogador tem características diferentes, tratos totalmente diferentes com a bola. E importâncias pro time também diferentes. Por mais que o Hugo, ano passado, foi importante, até fazendo gol, né, tal. Mas não tem como. Então, o Eric Pulgar vence essa. Aí... Vasco brigou pra jogar no Maracanã no passado, agora nunca é mais. O Wallace, são contextos, cara. O Vasco queria jogar no Maracanã, queria mandar seus jogos no Maracanã também, partindo da premissa que é um estádio que não pertence a uma pessoa, apesar da concessão, diferente de São Januário, que pertence ao Vasco. Só que, dito isso, existem condições que pro Vasco não são favoráveis. Não faz sentido o Vasco mandar um jogo no Maracanã e não ficar com nada da receita. Ainda que a torcida lote seu setor e lote setor misto. Não faz sentido nenhum pro Vasco. Então, tipo assim, se você for avaliar esse bagulho da forma que você vê, através de um post no Twitter de uma página da FUTT, e não ir lá pesquisar todas as nuances de uma escolha, é complicado mesmo, entendeu? Vai ser complicado mesmo. Vamos começar algumas dúvidas. Bom, a gente já, no Flamengo, mais ou menos pensou ali na substituição, enfim, que faria. Também não é nenhuma certeza, tá? Bom, pode ser que mude alguma coisa. Aí agora a gente vai ter algumas dúvidas no meio do Vasco. Matheus Cocão ou Jair, Formiga? Só que é contra o De La Cruz. Faz diferença ser o Cocão ou o Jair? O De La Algum Cruz... deles venceria o De La Cruz? No geral, eu acho que não. Não. É que o De La Cruz tá tentando se recuperar aí, mas é uma queda clara de nível, né? Quando ele chegou tomando conta, era um time mais ou menos em crise, então o fato do De La Cruz estar em todos os lugares dava a ele aquela sensação de, putz, era a única coisa que estava escapando no Flamengo. Tá, mas ainda assim, sendo o Jair ou o Cocão, não vai ter nenhum momento dos dois que eles jogaram mais que o De La Cruz no melhor momento. Então, tipo assim, claro, o De La Cruz tá com esse problema aí da lesão. Aí a gente vai citar o Jair, o Jair ficou quantos meses fora agora pelo rompimento pelo ligamento cruzado anterior. Então é difícil, mano. Que nada funcionava e tudo. E aí, curiosamente, o time foi se organizando e ele foi perdendo relevância, né, pra dinâmica do time e tal. Mas ele é muito mais jogador que os dois, então eu acho que ninguém aí vive grande fase. E mesmo que vivesse, ia ter que estar numa fase muito grande para encostar num cara que tecnicamente é bem superior aos dois. Então, acho que tanto faz. O Cocão ano passado teve momentos, aí perdeu o lugar, aí volta. Aí ele é bom quando tá fora, quando joga não presta. Aí entra outro, então... De La Cruz. E aí, Vitor Sérgio? Também vou de De La Cruz. Mas nessa mesma ideia? Essa mesma ideia. Acho que o De La Cruz ainda não jogou o que se espera dele, mas o que ele já vem jogando, eu acho que é melhor do que o Matheus Cocão no geral. Acho que o Jair pode ter um potencial maior, mas acho que ainda precisa recuperar a ritmo, tamo junto, mano. Passado. Então, se eu tivesse uma vaga, iria de De La Cruz também. Vamos ao duelo. Felipe Coutinho ou De Arrascaeta? Vai com quem, Vesse? Pô, carreira, todo mundo sabe que é o Coutinho. Pô, pra história do futebol, o Felipe Coutinho é um jogador maior, mas o Felipe Coutinho ainda precisa se provar, né? Claro que em alguns momentos eu sinto que as coisas não dão certo no Vasco, mais por burrice dos outros do que por falha dele. E nem acho que, tipo assim, ele tá mal pra caralho, não. Ele já fez ali seus gols, deu suas assistências, mas tá longe do que a gente espera dele. E o Arrascaeta, desde que chegou no Brasil, não só pelo Flamengo, como também pelo Cruzeiro, já é esse jogador destoante. Claro que ele não vive, tipo assim, o seu melhor momento no Flamengo, mas ainda assim a escolha aqui é pelo Arrascaeta. Agora, quem é mais jogador, assim, carreira, não tem como, mano. O Felipe Coutinho, velho. Bom duelo, é um bom duelo. O Felipe Coutinho começando a aparecer aí na temporada, o Arrascaeta voltando de lesão aos poucos, começando a ser produtivo, jogou muito bem no último jogo. Se eu tivesse hoje que escalar um dos dois, escalaria o Arrascaeta. E aí, Bruno Formiga? Eu tenho curiosidade de trocar os papéis, né? De se o Coutinho jogasse no Flamengo e o Arrascaeta jogasse no Vasco. Hoje, eu acho que o Coutinho ia conseguir render, não ia ser o Coutinho do Liverpool, nem da seleção de 2016 e tal, por exemplo. E o Arrascaeta acho que ia ter dificuldade, mas normal, assim, não é sobre isso. Faz certo sentido o que ele tá falando. O Coutinho no Prime é mais jogador que o Arrascaeta, eu acho que não tem muita questão. Uhum. Mas o ponto é sobre agora, né? Sobre como é que vai jogar. O Coutinho da volta ainda não convenceu. Ele tem lampejos ali de genialidade, sabe?
Mas ainda falta constância. O Arrascaeta, ele é muito constante no Flamengo. Inclusive, quando está mal, ele continua tendo... Agora acho que tá até voltando. Mas mesmo mal, ele ainda normalmente contribui com estatística. Às vezes o Coutinho nem isso, né? Fez aí 2 gols no estadual, ou 3, se eu não me engano. Os últimos jogos do Arrascaeta, ele fez gol e deu assistência, né? Nos últimos 5, 6 jogos. Então, assim, hoje, Arrascaeta, mas o Coutinho é mais jogador. Eu vou te falar, assim, todo respeito ao time do Vasco, eu acho que o Coutinho deve ter uma agonia, às vezes, de jogar nesse time. Mas é isso mesmo, pô. Às vezes tu vê que ele pensa o bagulho, faz o passe, mano. Ele faz o passe em profundidade, o cara espera o passe no pé. Ele faz o passe no pé, o cara tá correndo igual maluco pra receber em profundidade. É difícil, velho. É difícil também, mano. Dá pra entender o que ela tá falando aqui, mano. Pô, eu acho que tem que se colocar minimamente no lugar do Felipe Coutinho também pra ver que é difícil, entendeu? Exige um período de adaptação considerável você sair de, tipo assim, tá acostumado, passou por muitos anos na Europa e voltar no Brasil pra jogar no Vasco. Agora, ainda com isso tudo, ele tá performando um nível aquém do que se espera dele, tá ligado? Com o peso dele, com a grife que ele tem, com a importância que ele tem, ainda é algo abaixo do que a gente espera, entendeu? Tipo, voltei, eu queria uma coisinha, eu queria estar num negócio um pouco melhor, um pouco mais ajeitado. Porque até a percepção sobre o Coutinho, ela vai ficando poluída, Exato. Né? E ele é um cara assim, que também voltar, tipo... tem uma relação aí, né, dele voltar pro clube dele, pro clube que... foi o clube importante na carreira dele, assim, na formação e tal. E aí voltar para o quanto o Coutinho realmente está conseguindo ajudar. Pouco, mas eu acho que pouquíssimo por culpa do Coutinho também. Acho que tem aí alguma responsabilidade, mas muito pouco no número completo, assim. Então, putz, eu acho que deve dar... mano, eu tô usando o período do Campeonato Carioca pra fazer uma desintoxicação relacionada ao Vasco. Eu sei que quando começar o Brasileiro ali, o negócio já vai ficar doido, eu já vou voltar àquele comportamento de sempre, mas pelo menos o Carioca eu tô tentando dar uma afastada. Não foi a nenhum jogo do Carioca, olha só, mano. Vou te falar, foi a primeira vez em, sei lá, 15 anos que eu não vou a um jogo do Carioca. Não sei, viado, não sei. E o que não me faltaram foram oportunidades. Tipo, Giovana foi pra jogo que eu peguei ingresso pra ela, teve situação, pô, por exemplo, pra amanhã entraram em contato comigo, ó, pra ir de camarote, mano. Só que, mano, eu não fui em nenhum jogo do Carioca, mano. Em nenhum jogo do Carioca. Tipo, eu sei que inevitavelmente eu não consigo me segurar, já falei, mano, é igual um vício, viado. Só que o Vasco é um vício que, tipo assim, eu não pretendo largar e nem tentar largar, mas durante o Carioca eu falei, mano, não tá muito puxado, eu tenho que esfriar um pouco minha cabeça, conseguir pensar em alguma outra coisa além do Vasco. E eu sei que, mano, o tempo tá contado. Eu devo ter mais uma semana disso, mais 10 dias disso, e já voltar insano. Porque aí eu sei, começa Brasileiro, mano, já vou viajar pra que pariu, e aí, pô, deixa um monte de coisa de lado. E esse ano, pô, por mais que eu esteja muito focado na live, eu vou... Já anota aí, mano, eu vou viajar mesmo e não tem jeito, velho. Uma aflição pra ele, de alguma forma. Formiga, Nuno Moreira ou o Zuccarello contra Gerson? Coitado do Zuccarello, moleque bom pra caralho. Desde que subiu, tá demonstrando seu potencial, foi bem na copinha. Pô, caiu com o Gerson aqui, podia ser ele, podia ser qualquer um outro, o Gerson ia ganhar, entendeu? Mas Gerson ia ganhar. Ninguém ia ganhar do Gerson do Vasco, a verdade é essa. Nenhum jogador. Tanto faz quem seja. O Zuccarello foi bem até no jogo da Taça Guanabara, ele foi bem. Gostei dele. Mas contra o Gerson hoje é um jogador que briga para começar jogando na seleção brasileira, né? Então é Gerson. Assim, para ser justo, hoje ele mereceria jogar mais do que o Paquetá, por exemplo. Com certeza. Sim. Para ser justo, temos do que está entregando dentro da sua realidade. E não sei se já não vai ser. No último jogo foi. Nada da FIFA, vamos ver. Ryan ou Plata, Victor Sérgio? Ryan! Mano, o Plata vai ganhar. Mas eu já falei várias vezes, eu gosto do Ryan, tá? Não compactuo com as críticas ao moleque. Todos os jogos que ele jogou na posição dele, ele foi bem. Se for colocar o moleque fora de posição, eu não vou ficar cobrando o moleque fora da posição que ele joga. Quem acompanhou minimamente o Ryan na base, mano, viu que o moleque fazia gol absolutamente todo jogo jogando na posição X. Chegar no profissional e botar na posição Y. Não vai render, tá ligado? Mas quando ele jogou ali mais próximo do gol, eu gostei. Eu gosto muito dele, velho. Mas não tem jeito, mano. Ele é o Flamengo muito melhor, mano. Não tem pra onde correr. Tem um potencial grande, tá? Acho que... Agora, o Ryan não fica no Vasco, né? Vamos ser honesto aqui. Fica até o meio do ano e... acho que vai ralar. Um cara que pode, de repente, dentro de um ecossistema mais arrumado, um cara que pode render. Mas hoje o Plata, que é um jogador que chegou com muita vontade e muita desorganização até nas ações dele, hoje tem jogado bem, eu vou de Plata.
Plata é seu voto também, ô, meu filho? Já era muito jogo, isso aí, e acho que tá bem adaptado às funções que tem que fazer com o Felipe Luiz. O Ryan acho que é um jogador para daqui a pouco. Verratti, vamos ver se daqui a pouco vai ser ainda no Vasco, né? Verratti ou Bruno Henrique? O Verratti é artilheiro do campeonato, né? Artilheiro de tudo que é possível. Ele é o artilheiro do meu coração. O Cano, se eu não me engano, tá com 6 gols e tal. Dito isso, vamos votar no BH aqui. O Bruno Henrique tá fazendo um papel que não é a dele, né? No 100%. Apesar de funcionar e meter o gol clássico, decidiu a Supercopa. Pô, é duro, velho. Vamos votar no Bruno Henrique, viado. E eu nem vou poder ficar puto porque o Bruno Henrique realmente é brabo. Mas, pô, mano, o Verratti pra mim, mano, dentro da função dele de centroavante ali, ai, mas ele não corre, ai, mas ele não dá elástico, ele não dá caneta, irmão. Fazer gol, bola na rede, é com ele. Isso aí eu posso falar. E é com ele num time que cria poucas oportunidades pra ele, tá? O Verratti fazer a quantidade de gols que ele faz jogando no Vasco, pra mim é um agravante do quão ele é. Porque, pô, fazer isso num time que deixa ele na cara do gol toda hora, não vou falar que é fácil, mas é mais simples. Fazer isso no Vasco, às vezes tendo uma chance por jogo, insano. É difícil, porque a gente... Exato, é isso como... O Verratti é o artilheiro dos campeonatos, rodeado de animais. O negócio. E cara, teve uma conversa que eu tive aqui, um debate que eu tive com o chat, que um ponto pra mim é que, tipo assim, a assistência é um critério relativo. É claro que se o cara tiver 50 assistências numa temporada, pô, é porque o cara é pica, não é sorte. Mas, mano, varia muito da pessoa que você joga, pô. Às vezes você vai fazer um cruzamento na cabeça do centroavante, pá, ele vai testar e ir pra fora. Tu não deu a assistência, porque ele não fez o gol. Às vezes você jogando no Vasco, tu vai pegar a bola e vai fazer assim, ó, pá, chutar pro céu. Aí ela vai lá, o Verratti tá no meio de 8, ele vai subir, vai fazer o gol, é assistência pra você. Então viado, é complicado, mano. É complicado, porque às vezes vai muito mais do trabalho do centrava do que do seu. Às vezes tu vai muito bem, o centrava vai mal, não conta. Às vezes tu vai mal, o centrava vai bem e tu deu assistência. Então é relativo, entendeu? Por isso que eu falo, é importante, pra falar de futebol, você assistir os jogos. Tu tem que assistir os jogos, tá ligado? Não, o Bruno Henrique não é um improviso de 9, né? Mas na função central, o Verratti faz esse papel melhor que o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é tecnicamente muito mais jogador. É difícil escolher o... Mas pro que eu gosto de futebol, se eu fosse montar um time... Era o Bruno Henrique. Eu preferia ter o Bruno Henrique. O Verratti é o artilheiro do campeonato com 6, Maxi, Cano e Zé Vitor vem depois com 5. Assim, aquele exercício, se o Verratti estivesse no Flamengo hoje, o Felipe Luiz escalaria ele ou o Bruno Henrique? Eu acho que ele escalaria o Bruno. Moleque, eu acho que o Verratti, se ele estivesse no Flamengo, ele ia fazer 712 gols por temporada. Dito isso, graças a Deus, ele está no Vascão. Olha, se ele tivesse 400 chances de gol por jogo, meu amigo... Eu acho que ele escalaria o Bruno Henrique também. Eu não sei. Hã? Não sei. Acho que pelo jeito que o time joga hoje... Pelo jeito que o time joga, sim. né? Mas daqui a pouco, se ele tivesse, ele podia mudar um pouco o jeito que o time joga. Daqui a pouco ele vai ter que meter o Pedro no time. Daqui a pouco ele vai ter que fazer isso. Mais Pedro já apareceu treinando no campo. Eu acho que, até sendo coerente com o momento e com improvisações, eu vou votar no Verratti. Eu acho que o Verratti vive uma boa fase, apesar do Vasco não ajudar. Eu acho que o Vasco não ajuda e, assim, o Verratti... Bom, eu falei do Coutinho, né? O Verratti, no fim, entrega, só que eu acho que... Entrega mais do que o Coutinho, bem mais. Tudo bem que o Verratti ele é tão insano que eu lembro que ele chega no Vasco, o Vasco estava afundado, não estava ganhando de ninguém. Quase na lanterna do Brasileiro, se não na lanterna. E aí ele chega para um jogo contra o Grêmio de portões fechados por causa da briga contra o Goiás, se eu não me engano. E aí ele chega, tipo, na quinta, ele treina na sexta, ele joga no sábado, ele faz o gol, o Vasco ganha o jogo depois de não sei quanto tempo. E aí dali pra frente, mano, foi só assim, ó. E o Vasco consegue escapar lá na última rodada, no jogo contra o Bragantino. Lembro que no segundo jogo dele, depois desse jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, é um jogo contra o Bragantino fora, e ele faz gol também, de pênalti. Mano, ele começa a garantir muito ponto pro Vasco. E é assim desde o dia que ele estreou. Tudo bem, mas acho que é mais... Mas acho que numa função um pouco... É mais fácil, eu acho, o Verratti... É menos complicado, né? Fazer pivô e tudo, é uma coisa assim, que... Eu acho, mas... que difícil. Porque eu acho o Verratti muito bom, mas... jogador de futebol como um todo, eu acho o Bruno Henrique melhor. Eu vou de Verratti aqui. Carille ou Felipe Luiz, Vitor Sérgio?
Verratti ganhou do Bruno Henrique, filho. Carilho ou Felipe Luiz? Tá Felipe brincando. Luiz, né? Carilho ou Acho Felipe que hoje, Luiz? se fosse pra escalar, pra eu dar um time na mão hoje, seria o Felipe Luiz. Você. Tu quer receber um tiro no peito ou uma massagem? Apesar Brincando? da pouca rodagem no profissional. Até Como acho que- treinador. Mas é porque no também é total. pouca rodagem, mas é muito boa, né? É, exatamente. Muito É boa. curta, porém boa. Exatamente. Não, também vou de Felipe Luiz. Se fosse pra entregar um time meu na mão de um treinador, falar você quer o seu produto jogando como, né? Felipe Luiz. Sim, perfeito. Porque nesse momento é sobre. O Felipe Luiz já teve até título. Mas nesse momento é muito mais sobre performance do que exatamente resultado prático, né? Só que o Felipe Luiz já tem resultado prático e tem performance. O Carilli ainda não tem nenhuma coisa nem outra, né? Bueno, então 8-3 pro Flamengo, 9-3 se contarmos o treinador também, tá? Só Léo Jardim, Lucas Piton e Verratti do Flamengo. E eu acho que o Verratti aqui numa briga bem boa, porque não acho tão fácil, quer dizer, não acho nada fácil votar no Verratti contra o Bruno Henrique, qualquer um aqui é bom. Léo Jardim, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Lucas Piton, Pulgar de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Verratti, Pô, praticamente o time do Flamengo, né? Vamos lá. treinados por Felipe Luiz. Bueno, é isso. Pode ter um monte de mudança no time. Inacreditável, mano, o que virou esse clássico, viado. Os caras vão fazer um mano a mano que teoricamente fica 6 de um time, 5 do outro. Pô, mano, ficou o time inteiro do Flamengo e vou te falar, o Verratti, que, pô, amo de coração, é pica da galáxia, todo mundo sabe o quanto eu admiro esse cara e gosto dele no Vasco, mas também que ele poderia ter perdido ali tranquilamente pro Bruno Henrique, e aí ficaria mais feio ainda. E o Lucas Piton que só passou também porque tava com o lateral improvisado ali na escalação do Flamengo. É desesperador, velho. Time, esse mano a mano aqui não tem nada a ver. Mas, enfim, está feito aqui. E acho que dá pra ter uma ideia também, assim, num contexto geral do que a gente pensa. Ah, mano, a temporada do Vasco vai passar muito pelo rendimento das 3 contratações que chegaram, né? O Benjamin Garré, o Nuno Moreira e o Lloyd, tipo assim, chegam já de cara com uma importância. Os 3 já chegaram, já fizeram os exames, foram anunciados, foram regularizados e já estão aptos para jogar. Então a gente vai ter que ver até onde eles realmente agregam e ajudam, né? Porque a gente depende muito disso. O Vasco não tem ponta, ligado? O Vasco não tem ponta. E Renato, pô, o Nuno Moreira foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português por 3, 4 meses seguidos, irmão. Pra mim é pouco. Ah, mas ele tava jogando português, ele vai fazer mais que isso como? Não, perfeito, ele fez tudo que ele poderia fazer no Campeonato Português. O meu único ponto é que o Campeonato Português pra mim não é um parâmetro, entendeu? Não é um campeonato... É um campeonato que tem 2, 3 times ali bons e fora isso o restante come cocô, entendeu? Durante todo o campeonato. Então, sei lá. Essa dos 2 times. Tchau, beijo. Até a próxima. Valeu. Tá aí, mano.